Olá, seja bem-vindo para a nossa primeira aula do curso de investimento em ações. Eu sou o Antônio Montiel, serei o seu professor neste curso. Sou especialista de mercado desde 1994, já atuei em diversas instituições financeiras, fui gestor de fundos, de ações de vários bancos internacionais e irei auxiliá-los aqui com a parte de investimento em ações. Muito bem, então a gente começa esse nosso primeiro módulo definindo renda fixa e renda variável. Acho que esse é o começo de todo investimento em ações, né, em saber a principal diferença entre investir em renda fixa, num CDB, por exemplo, ou investir no mercado acionário. Porque em um eu posso perder dinheiro e o outro eu não posso? Não é essa a diferenciação principal, até porque você também pode perder dinheiro na renda fixa, tá bom? Então, em um ser incerto ou perder dinheiro, não tem nada a ver a diferença entre renda fixa e renda variável. A principal diferença, e essa sim é a definição entre esses dois tipos de investimento, é que na renda fixa você sabe, no momento do investimento, no momento em que você aplica o seu dinheiro, quanto vai ser a sua rentabilidade ou pelo menos a forma de cálculo dela, tá bom? Na renda variável, você não tem certeza sobre a rentabilidade do seu investimento, que também pode ser uma perda, assim como pode acontecer na renda fixa, tá bom? Então a diferença está em você saber a rentabilidade, o quanto você vai ganhar no momento da aplicação. Você sabe o quanto você vai ganhar no momento da aplicação ou a forma de cálculo dele? Se você sabe, se você responder sim para cada uma dessas duas perguntas, então sim, você está investindo em renda fixa. Caso você não saiba, você está investindo em renda variável. Porque a renda variável não é só o mercado acionário, tá bom? Ele engloba outros investimentos, então a diferença principal é a rentabilidade, tá bom? Muito bem, o que é uma ação? Uma ação, na Bolsa de Valores, ele é um título que representa uma fração de um capital social de uma empresa. Quando alguém compra uma ação, ele passa a ser sócio dessa empresa, mesmo que essa participação seja muito pequena, né? Então, se a empresa cresce, lucra mais e se torna mais valiosa, o preço das suas ações tende a subir, permitindo que o acionista tenha ganho com a valorização. Ou seja, ele compra no 10, vende a 15. Além disso, quando a empresa decide distribuir parte dos seus lucros, o acionista pode receber os chamados dividendos, que são pagamentos feitos aos sócios. A gente vai falar disso um pouquinho mais adiante. Por outro lado, se a empresa enfrenta dificuldades, prejuízos ou perde valor no mercado, o preço da ação pode cair. Por que eu coloquei pode cair e não deve cair? Porque aqui no mercado, às vezes, as correlações e as relações elas são incertas. Às vezes, uma empresa divulga uma boa notícia ou uma boa informação e o preço da ação cai. E às vezes uma empresa divulga um fato ruim e o preço da ação sobe. Então, não existe relação entre notícia e impacto no preço. Então, essa também é uma das primeiras desmistificações que eu quero fazer com vocês, é que não existe correlação direta entre uma notícia boa, um fato positivo e que o preço dessa ação vai subir. Lógico que se é uma notícia boa, se é uma informação positiva, o preço tende a subir, tá bom? Tende não significa que ele vai. Então, é por isso que a gente coloca muito claro aqui, se existir prejuízos ou perda no mercado, o preço da ação pode cair, tá? Pode, não significa que ela vai. Muito bem, então acho que todo mundo entendeu que uma ação é você comprar um pedacinho da empresa, tá? Então você torna-se sócio dessa empresa. Aí vem algumas variações que a gente vai ver mais adiante. O sócio que pode votar
nos atos societários e nas decisões da empresa, ou não, simplesmente um sócio investidor, né? Que é exatamente isso aqui. Existem as ações ON, que são as ações ordinárias, e as ações PN, que são as ações preferenciais. Todas as ações ordinárias, as ações ON, elas têm terminação 3. Tá? Então, enfim, toda a ação que acaba em 3 significa uma ação preferencial, que é uma ação que tem direito a voto. Você torna-se um sócio votante da empresa. Então, sim, puxa, se eu comprar a Petri 3, Montiel, eu vou ser chamado para votar lá no conselho da empresa? Vai. Tá? Vai sim. Só que o seu voto ele vai representar o tamanho da sua posição. Né? Lógico que o governo brasileiro tem 51% das ações, então o poder de voto dele representa 51%. E dos demais acionistas é 49%, ou seja, você vai votar de maneira apenas simbólica, né? Já que é o que o governo quiser que vai ser aprovado, já que ele tem 51%, tá bom? Mas, seja como seja, você, se tem uma ação ON, você tem direito a votar nas assembleias, irá e vai ser convidado, tá? Por outro lado, as ações preferenciais, né? Elas têm preferência na distribuição de resultados ou no reembolso do capital em caso da liquidação da companhia. Elas têm terminação 4, 5, 6, 7, 8, tá? Então, por exemplo, o Petri 4, Vale 5, são todas as ações preferenciais, ou seja, você é o sócio investidor, você não é o sócio que vota e participa das decisões da empresa. É por isso que, em caso de se a empresa quebrar, por exemplo, imagine que a Petrobras quebre, né? Algo que é praticamente impossível, mas imagine essa situação. Se a Petrobras quebrar, eles vão liquidar todos os bens da empresa e depois quem vai receber o dinheiro de volta? Primeiro, os preferenciais. Por quê? Porque os preferenciais eles são investidores que não tiveram nenhuma participação no voto da empresa ou nos atos que levaram a essa quebra da empresa. Né? Então, o mercado entende que as ações ordinárias, né, se você vota, você definiu o futuro dessa empresa. Então, enfim, se a coisa foi mal, você vai ser responsabilizado pelas suas má decisões. Por isso que você vai receber, por último, se sobrar dinheiro. Primeiro serão pagos os preferenciais. E, portanto, como nós aqui no mercado não somos investidores, né? Eu não compro uma ação pensando em votar, em mandar nada disso, a gente sempre vai, quando existe essa opção em ação ONPN, a gente sempre vai preferir as ações preferenciais, já que nós somos investidores. E, portanto, você pode pensar com isso que as ações preferenciais sim são as ações mais negociadas e as ações mais líquidas, é por isso que também a gente sempre prefere esse tipo de ação, tá bom? Então tenha isso muito claro, que as ações preferenciais são as escolhidas e as preferidas pelo mercado. Bem, depois um pensamento e uma outra desmistificação que eu quero fazer com vocês em relação a investimento e especulação. Muita gente confunde as duas coisas, principalmente no mercado de ações. O cara acha que se ele investe na renda fixa, ele está investindo, se ele investe no mercado de ação, ele está especulando. E não é bem assim que funciona. Então vamos lá. Investir em ações significa comprar participação nas empresas, que é isso que a gente faz quando a gente compra uma ação, né? Com foco no longo prazo, baseado em fundamentos como lucro, crescimento, qualidade na gestão e posição no mercado. O investidor aceita a volatilidade de curto prazo porque acredita que ao longo do tempo o valor da empresa tende a crescer. O retorno vem principalmente da valorização gradual das ações e do recebimento de dividendos. Aqui a lógica é econômica. Você ganha porque a empresa gera valor real. Já o especulador em ações, ele opera com foco no curto e médio prazo, buscando lucrar, né, ganhar dinheiro apenas com oscilações de preço. O especulador não está preocupado em ser sócio da empresa, mas em antecipar movimentos de mercado. As decisões costumam se basear em análise técnica, fluxo, notícias
e comportamento dos preços. Existe método, gestão de risco e probabilidade, mas não há compromisso com o negócio no longo prazo. O ganho vem do timing e não da empresa em si, né? Então, espero que isso tenha clareado um pouquinho mais, né? Então, quando a gente fala em investir, a gente olha mais no longo prazo. Quando a gente fala em especular, a gente fala mais no curto e médio prazo, tá? Mais adiante, iremos falar sobre as escolas de análise, análise fundamentalista e análise técnica, e dependendo do seu perfil, a gente faz sempre uma combinação entre essas duas escolas, e dependendo da sua ideia, se for investimento, você vai olhar mais para o lado fundamentalista, e se for mais especulativo, você vai olhar mais para análise técnica, tá? Mas você sempre vai usar essas duas escolas. As ações, né, elas são um dos principais instrumentos de construção de patrimônio no longo prazo, porque permitem ao investidor participar diretamente do crescimento real da economia, e isso é muito importante. Quando você compra ações, você não está apenas negociando preços na tela, mas se tornando sócio de empresas que produzem bens, prestam serviços, inovam, aumentam produtividade e geram lucro ao longo do tempo. Esse crescimento econômico tende a se refletir no aumento do valor das empresas e, consequentemente, no preço das ações. Outro fator central é o efeito dos juros compostos aplicados aos lucros empresariais. As empresas bem administradas reinvestem parte dos seus lucros para expandir operações, ganhar escala e aumentar a rentabilidade. Este processo se acumula ano após ano, fazendo com que o valor da empresa cresça de forma exponencial ao longo do tempo. O acionista se beneficia desse efeito mesmo sem fazer novas compras, apenas mantendo a sua participação ao longo do tempo. Além disso, as ações oferecem proteção natural contra a inflação no horizonte longo, tá? Isso é muito importante, principalmente no Brasil, né, que a gente tem um problema aí recorrente com a inflação. Diferente de instrumentos que têm retorno fixo, as empresas conseguem repassar aumento de custo para os seus clientes, né? Preservar as margens e continuar gerando lucro em termos reais. Por isso, historicamente, o mercado acionário tende a superar a inflação e outras classes de ativos quando observados em longos períodos de tempo. As ações também permitem duas fontes de retorno simultâneo: a valorização do preço, ou seja, você compra a 10 e vende a 15, e também o recebimento de investimentos, né, de dividendos, que é o lucro, né, que as empresas têm. Elas são obrigadas a dividir uma parcela desse lucro com os seus acionistas, então você ganha na variação de preço e ganha também nos dividendos, ou seja, a participação nos lucros da empresa, né? Esses dividendos podem ser reinvestidos, acelerando ainda mais a formação de patrimônio ou usados como renda no futuro. Essa combinação de crescimento e renda torna as ações especialmente poderosas para quem pensa em acumulação ao longo de décadas. Acho que todos vocês já devem ter escutado falar do Barsi, né, que é o maior investidor pessoa física no Brasil, que hoje ele ganha milhões de reais por mês de dividendos, apenas de dividendos de suas participações, né? Enfim, ele ao longo, né, de décadas, ele vem investindo no mercado de ações, essa posição só vem se valorizando. Então, muito importante aquilo que a gente falou, que o mercado acionário ele é uma proteção natural contra a inflação. E por que eu digo isso? Porque existe uma coisa chamada juro real. Ou seja, quando você investe na renda fixa, né, imagine que você invista a uma taxa de juros de 10% ao ano, né? Você não vai ganhar 10% ao ano líquido desse investimento, né? Sem falar na parte de imposto, você tem que descontar desses 10% a inflação. Então, imagine que a taxa de juros é 10% ao ano e a inflação é 6% ao ano. Ou seja, qual o seu lucro, o seu juro real, que é o que a gente chama, é de apenas 4%. 10 menos 6 é 4%. Então, quando você investe em renda fixa, você não ganha aquilo lá. Você tem que descontar daquilo a inflação. No caso das ações, esse desconto da inflação, as próprias empresas já repassam para os seus clientes
né, nos seus produtos, mantendo-se a mesma margem de lucro. Então, se uma empresa tem uma margem de lucro de 15%, não é porque a inflação aumenta que o lucro dela cai, tá bom? Ela repassa isso daí para os clientes dela. Então, é por isso que, né, você investir em ações é uma proteção natural, ou como a gente gosta de chamar no mercado financeiro, hedge, né? É um hedge natural contra a inflação. Bem, a gente falou sobre dividendo, né, até agora, mas o que é um dividendo? Bem, dividendos são a parte do lucro de uma empresa que é distribuída aos seus acionistas por lei, tá bom? Quando uma empresa tem resultado positivo, ela pode decidir reinvestir esse lucro no próprio negócio ou repartir uma parcela com os seus sócios. Esta parcela é distribuída em dinheiro e é chamada de dividendos. Então, ao possuir ações de uma empresa que paga dividendos, o investidor passa a receber esses valores proporcionalmente à quantidade de ações que possui, normalmente de forma periódica. Ou seja, mesmo que você não venda suas ações, o acionista pode ganhar dinheiro simplesmente por ser sócio de uma empresa lucrativa. Tá? Então, dos meses vai cair um dinheirinho lá na tua conta, né, mesmo que você não venda a ação. Então, os dividendos, eles representam a materialização do lucro para o investidor, enquanto a valorização da ação depende do mercado. Os dividendos vêm do caixa da empresa e refletem sua capacidade real de gerar resultados. Por isso, empresas maduras, estáveis e com fluxo de caixa previsível costumam ser boas pagadoras de dividendo. Muito bem. Por que existe o mercado acionário, pessoal? Bem, ele existe porque as empresas precisam de capital para crescer e os investidores buscam oportunidades de multiplicar o seu patrimônio, né? A fome encontrando a vontade de comer. A Bolsa de Valores funciona como um ambiente organizado onde esses dois interesses se encontram. Em vez de depender apenas de empréstimos bancários, as empresas podem captar recursos diretamente com o público ao vender pequenas partes do seu capital, chamadas de ações. Quem compra essas ações passa a ser sócio da empresa e participa dos seus resultados. Então, o preço de uma ação, né, se movimenta principalmente pela lei da oferta e da demanda. Quando muitas pessoas querem comprar uma ação e há poucos vendedores dispostos a vendê-la, o preço tende a subir, né? Ou seja, a demanda é maior do que a oferta. Por outro lado, quando muitos investidores querem vender e há poucos compradores interessados, o preço tende a cair. Tá? Então é dessa maneira que os preços se mal. Poxa, Montiel, por que o preço de uma ação sobe? Porque às vezes as pessoas não param para pensar, né, que todo negócio na Bolsa de Valores ele é bilateral. Existe um comprador e existe um vendedor, né? Então, puxa, por que o preço sobe? Porque está todo mundo comprando? Não, mas a mesma quantidade de compradores tem de vendedores, né? Olha lá. Então, mas por que ele sobe então, já que né, sempre existe a mesma quantidade? Porque é por causa de uma oferta, de uma questão de oferta e demanda de papéis. Né? Enfim, quando a empresa é muito boa e todo mundo compra aquela ação para poder guardar ela, puxa, se você quiser comprar também, você não vai achar muito comprador no mercado. Então, aquele cara que quer vender, ele vai vender mais caro porque tem pouca gente vendendo, né? E vice-versa, a mesma coisa acontece com os vendedores, tá bom? Essas decisões, né, pessoal, de compra e venda de ações, elas são influenciadas por diversos fatores, como o resultado financeiro das empresas. Então, lógico, uma empresa que seja boa, que dê muito lucro, ela sempre vai ter preferência, né, dos investidores àquela empresa que não dá lucro ou que dá prejuízo. Expectativa de crescimento, puxa, uma empresa que, né, a gente vai esperar que ela cresça cada vez mais, então, né, essa ação já é uma ação que desperta interesse no mercado. Depois, notícias econômicas. É muito importante e às vezes alguma mudança na economia ou algo político, né, como a gente fala aqui, cenário político também interfere no futuro da empresa. Decisões de bancos centrais, né, porque a taxa de juros sempre vai afetar uma empresa, né, já que empresas grandes, né, essas empresas do porte dessas que estão disponíveis na Bolsa de Valores, eles sempre trabalham com financiamento. Né? Eles não são poucos os que trabalham com capital próprio. Quase todos eles se financiam
pelo mercado. O que significa isso? Poxa, se você tem uma margem de lucro, né, de 20% na sua empresa e a taxa de juros é 10, você capta dinheiro a 10 e faz esse 10 virar 20 e ganha 10%. São assim que funcionam as coisas para as empresas grandes. Agora, se essa taxa de juros ela sobe de 10 para 15%, a margem não acompanha. Então, o que antes a empresa faturava 10%, ela passa a faturar 5%, tá bom? Então, sim, isso impacta no preço das ações. É por isso que a gente fala que decisões de bancos centrais impactam no preço das ações também. E depois, o sentimento geral dos investidores em relação ao mercado, né? Existem momentos que todo o mercado fala, que legal, né? Tá tudo positivo, tá indo tudo bem, o Brasil tá crescendo, então vamos comprar as ações. Por outro lado, o negócio tá ruim, né? Tá em crise, desemprego, não vou, a empresa não vai, existe desemprego, existe menos pessoas trabalhando, portanto a empresa vende menos e o lucro é menor, então o sentimento geral é ruim, veja, então é dessa maneira que a gente trabalha criando cenários pelos quais os preços se movimentam para cima ou se movimentam para baixo, dependendo do apetite do mercado, tá bom, pessoal? Então a gente constrói meio que um cenário com essas variáveis que eu falei aqui para vocês, para a gente decidir se é ou não um bom momento de comprar as ações. E as ações elas são negociadas, isso é muito importante, exclusivamente em um ambiente regulado, com regras claras e padronizadas lá na B3, a antiga BMF Bovespa. Então ele é um mercado centralizado, ou seja, se você quiser comprar e vender uma ação, só é possível na bolsa, você não pode fazer isso de maneira particular, né? Antigamente você até poderia, porque quando você comprava uma ação, você recebia ela fisicamente, uma cautela, era um papel, né? Então você podia vender para outro, né? Aquele papel. Hoje em dia não, isso não existe. Hoje todo, né? Esse papel ele fica vinculado ao seu CPF lá na bolsa, então não tem como você vender para outra pessoa sem ser pela própria bolsa, tá bom? Existem regras públicas de funcionamento da bolsa, então, enfim, né? Você tem horários específicos, maneiras específicas de se negociar apenas através de corretoras. Então existe muitos detalhes, né, que favorecem e dão segurança ao investidor, né? Você tem liquidez garantida, então as ações, as empresas elas são obrigadas a contratar uma figura no mercado chamado market maker, que é um cara que vai oferecer preço para essas ações em todo momento. Então, se tá todo mundo vendendo, será que eu não vou conseguir achar quem compre minhas ações? Você vai, tá? Pode ser que exista um prejuízo, lógico, né? Se o mercado todo quiser vender, né? Pode ser que você acabe vendendo a um preço muito abaixo do que você pagou, pode ser, tá? Que é uma coisa rara, né? Mas você vai conseguir vender. Então, uma outra desmistificação que eu quero fazer com vocês agora é que quem investe em ações corre o risco de perder todo o dinheiro. Isso não existe, porque você está comprando um pedaço de uma ação, né? Um pedaço de uma empresa, né? A empresa ela sempre vai ter algum tipo de ativo, ela vai possuir, tá bom? Então mesmo que você não saia, que você não venda a sua posição, né, durante uma fase muito ruim de queda e você deixe e espere a empresa ser liquidada lá, alguma coisa sempre ela vai ter de dinheiro após a sua liquidação total, a não ser que ela tenha uma dívida muito grande, né? Mas é por isso que a gente vai falar mais adiante das escolas de análise, para que você analise sim uma empresa que tem uma dívida compatível com a sua operação, já que todas essas informações são públicas, tá bom? Depois na bolsa você não tem risco de contraparte, ou seja, se você compra uma ação, a bolsa garante que a pessoa vai te entregar a ação, né? Então às vezes as pessoas têm medo, mas eu vou comprar ação, mas quem me garante que vai sair dinheiro da minha conta e a ação vai cair? A bolsa garante, tá bom? Então a bolsa garante as duas coisas. Quando você compra a ação, ela garante que o dinheiro saia da sua conta, entre na conta do vendedor e a ação venha para sua posição. E quando você vende, vice-versa, que você fez uma venda de ação, então a ação vai para quem comprou de você e o dinheiro vem dele para você, né? Então isso sim é tudo garantido pela bolsa, tá bom? Tudo isso então é operado pela B3, hoje esse é o nome oficial da Bolsa Oficial do Brasil, antiga BMF Bovespa. Muito bem, espero que tenha gostado dessa nossa aula inicial sobre o mercado de ações. Eu sou o Antônio Montiel e te espero nas nossas
próximas aulas. Um abraço.